Boa tarde, gente. É com enorme prazer que nós estamos dando continuidade a mais um painel na nossa quarta jornada de estudos da infância do GP Eduque. E o nosso painel de hoje tem o título de Vivências e Experiências na Pandemia, as Infâncias Resistem. E nessa tarde nós vamos estar recebendo, pesquisadoras maravilhosas, como a nossa colega Riva, pesquisadora do GP Eduque, mestre em Educação, Culturas e Identidades, especialista em ensino de idiomas com tecnologia digitais pela Unicamp. Atualmente ela é diretora pedagógica do Colégio Israelita do Recife. Ela atua na educação superior, na formação de docentes com foco na educação infantil. Está conosco também Ana Júlia, professora de Geografia, atualmente é mestranda no curso de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades, pela Rural, em parceria com a Fundagem, e as suas reflexões são sobre as paisagens e as infâncias no sítio histórico de Olinda. Está conosco também Rosemary Ferreira da Penha, que é pedagoga, especialista na formação de professores e em docência da educação infantil pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é professora da Rede Municipal do Recife e membro da equipe técnico-pedagógica da Escola Paulo Freire de Formação dos Professores do Recife. E atualmente é mestranda no programa de pós-graduação Educação, Culturas e Identidades. E conosco também está Mariana Ochoa, psicóloga escolar, atuando na escola Integrar com crianças da primeira infância. Ela está fazendo mestrado na Universidade de Pernambuco em Saúde Mental, Psicologia, e realizando pesquisas com foco nas infâncias e na democratização do espaço escolar. É um enorme prazer recebê-las nessa tarde e vamos falar um pouquinho aí da pesquisa que elas estão desenvolvendo. Boa tarde. Agradeço a todos aqui presentes a oportunidade de refletir conjuntamente sobre temas tão relevantes e agradeço a mediação de Carla Vanessa, fundamental para o sucesso da discussão. Principalmente agradeço às famílias e às crianças participantes em nossa pesquisa. Nosso painel vai expor um trabalho um pouco diferente. Por ser um trabalho realizado em grupo por muitos autores, mantendo um diálogo com textos pandêmicos locais, regionais, nacionais e internacionais. É um projeto que tem como foco o estudo das vivências, percepções e representações que as crianças até 12 anos apresentam da pandemia e das mudanças por elas acarretadas em seus cotidianos. Este projeto teve início ao despontar da pandemia Covid-19 no mundo. Durante a realidade global desta pandemia, nos propusemos a realizar uma investigação de abrangência internacional, no sentido de não se restringir a participação de sujeitos a uma região geográfica específica. Desta forma, a metodologia selecionada consiste na escuta das expressões das crianças desde seus diversos locais de isolamento social, configurando uma pesquisa qualitativa, tendo as crianças e suas famílias como coautoras, dentro de uma configuração fundada nas redes conectadas, adequado ao contexto de isolamento social estabelecido pela pandemia. Assim, os sujeitos dessa pesquisa, tal qual os pesquisadores, encontraram-se distribuídos geograficamente em continentes distintos. Conseguimos contactar famílias em 7 países diferentes. As famílias, então, receberam orientação de como proceder no momento dos registros das expressões, bem como solicitamos que os responsáveis pelas crianças assinassem um termo de consentimento para autorização da participação das mesmas. As crianças também foram indagadas sobre o seu desejo de participar da pesquisa. Apenas foram incluídas na pesquisa aquelas produções que foram expressamente autorizadas pelas crianças e pelos seus responsáveis. Resultamos, então, com um banco de produções de crianças em desenhos, narrativas, textos e ou vídeos, e combinações dessas diversas formas de expressões. Esses registros da escuta das crianças de várias partes do mundo, em diferentes realidades de isolamento social, incorporaram à pesquisa a complexidade das infâncias plurais,
Aqui no Brasil, especificamente, temos a participação não apenas de crianças de mais de uma região do país, destacamos que há expressões de crianças que frequentavam as duas redes de ensino efetivamente existentes no nosso país, a rede pública e a rede privada. Um outro aspecto que vale enfatizar é que orientamos para que as crianças estivessem livres para expressar da maneira que mais sentissem confortável, cientes da forma especificamente multissemiótica do comunicar infantil. Procuramos, com isso, viabilizar a coautoria das crianças, salientando seu protagonismo nas expressões, ao tempo que procurávamos captar a potência das autoridades das infâncias. A relevância dessa investigação e desta temática está na contribuição que a pesquisa pode oferecer aos profissionais, psicólogos e demais profissionais que atuam direta ou indiretamente com as infâncias, bem como aos familiares e às próprias crianças. Foram então conduzidos estudos analisando os dados construídos. A seguir, nossas colegas vão apresentar algumas dessas análises. Mariana? Obrigada, Riva. Deixa só eu apresentar aqui meu slide. Bem, como a Riva já explicou, né? Deixa eu ver se está tudo ok. Tá aparecendo, né? Ótimo. Bem, como o Riva já explicou, essa pesquisa foi uma pesquisa feita por muitas mãos, né? E a gente hoje vai apresentar 2 recortes específicos. Esse primeiro recorte, quem trabalhou diretamente nele foi eu, né, Mariana, minha colega Rosemary, que vai falar um pouco mais na frente, e Patrícia Simões, nossa eterna orientadora, né? Então, a gente teve esse recorte como título: Qual escola faz falta? Percepções de crianças sobre a suspensão das aulas na pandemia do Covid-19. Sobre a pesquisa, a gente focou especificamente nas vivências e percepções das crianças sobre a ausência da escola durante o período durante o isolamento social. Né? A gente fez esse recorte focalizando de forma mais específica essa relação criança-escola. E aí, considerando, né, que as crianças fornecem importantes elementos para os conhecimentos das realidades sociais nas quais elas estão inseridas, Riva já falou bem disso também, né? E considerando também os estudos da infância como tendo implicações nas práticas educativas. Os procedimentos metodológicos específicos do nosso recorte, nós selecionamos dentro do acervo da pesquisa maior 6 vídeos de 5 crianças diferentes. Como foi que nós escolhemos esses vídeos? Essa opção se deu pelos vídeos que as crianças explicitavam questões diretamente relacionadas à escola. As falas, elas foram analisadas em 2 eixos principais, né? Os sentidos que as crianças atribuem à escola e as associações e expectativas que os adultos expressaram em relação à criança e ao ambiente escolar. Para ficar mais claro, né, a gente fez essa tabela mostrando as crianças que participaram diretamente dessa pesquisa, né, do recorte, vendo que elas têm a faixa etária entre 3 e 8 anos, né, tendo a criança de 8 anos sendo a Ana Cecília, a criança mais velha que participou, e a mais novinha sendo a Valentina, né, com 3 aninhos. E aí temos Lara com 4 anos e Sofia e Pedro de 6 anos, né. A Ana Cecília foi a única que participou que não é residente do Brasil, ela é residente do Quebec, Canadá. Aí nós temos outras 3 crianças residentes do Recife, que foi a maioria, e o João Pedro, que ele é residente de São Paulo. Nós preparamos 3 tópicos principais, né, que achamos interessante de trazer. O primeiro seria como o tema escola, ele aparece no diálogo, em sua maioria, a partir da fala do adulto. Então, foram poucos os casos, eu acho que foi apenas o vídeo de Sofia, que ela traz, a partir da fala dela mesma, a escola espontaneamente. Em todos os outros, sempre foi o adulto que puxou essa temática, né? E aí a gente colocou algumas falas para explicitar isso, né? Então, era o adulto que estava entrevistando, falando: há quanto tempo não vamos à escola? Mas é legal não ir à escola? Tá com vontade de voltar para a escola? E tu tá indo para a escola? Sempre o adulto trazendo essa temática.
O segundo foi que, quando citada pelas crianças, a escola é associada ao sentimento de saudade das interações e brincadeiras com colegas e professores. Então, assim, feito eu já disse, a temática da escola ela vem, na maior parte das vezes, a partir da fala do adulto, e quando ele estimula a criança a falar sobre isso, ela traz muito associada à saudade dos amigos e da professora, né? Nós não temos na fala das crianças algo relacionado às atividades ou ao próprio ambiente de maneira concreta, né? Sempre esse ambiente escola como um ambiente relacional. E por terceiro, né, a gente pode perceber alguns vídeos, a criança alterando a sua opinião sobre a falta escolar após a insistência ou espanto que o adulto expressa sobre o tema. Então, assim, ela não trazia de forma espontânea, o adulto estimulava essa fala, né? A criança, a escola não vinha como uma saudade ou como algo negativo dela estar sendo privada durante esse período de isolamento, mas após uma insistência do adulto em trazer essa temática ou um espanto do adulto por ela não trazer a escola no seu discurso, elas alteravam essa fala. E aí o nosso quadro teórico, né? Nós trouxemos... Eita, agora... Desculpa, Mary, já me empolguei aqui. Vou abrir o espaço para minha colega falar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas as colegas, companheiras de pesquisa, né? Só que tem que voltar, legal. Bom, eu sou Rosemary e estive, né, junto com Mariana nesse estudo. E aí, a partir desse ouvir a fala das crianças, nós dialogamos a partir dessas falas com alguns teóricos, né? Inicialmente, com Coan e Larossa, na perspectiva de pensar essa experiência, né, que é produzida através dessas interações que se realizam no interior da escola, e quais os saberes que essas experiências produzem, né? Quais os saberes as crianças tinham para nos dizer dessas experiências que elas vivem dentro da escola, nessas interações que elas realizam. Então, Coan e Larossa foi que nos deu base para fazer esse diálogo, para fazer essa conversa, né, com as crianças, né, através do que as crianças nos trouxeram. Também uma perspectiva de considerar as crianças como um sujeito, né, e são capazes também de ressignificar e interpretar os acontecimentos e as informações que os adultos lhe apresentam. Então, sempre vendo a criança como um sujeito, como um ator, né, que vê, que observa, que ressignifica, que traduz, né, e que produz, né, cultura, né, e que refaz esse caminho, né, interpreta e refaz esse caminho. Também, né, a gente conversou nesse sentido com Corsari e Sarmento, e também com Sarmento e Trevisan, numa perspectiva de compreender aí, né, que as crianças elas são capazes de entender e de opinar sobre os efeitos das crises sociais e observar os impactos dessas crises na sua vida, no seu grupo geracional e também nos adultos que lhe rodeiam. Então, as crianças não estão apáticas, elas não estão alheias ao que está acontecendo, né? Elas conseguem perceber, elas conseguem significar, elas conseguem entender e conseguem narrar essa experiência que está sendo vivida e perceber esses impactos que a experiência traz para elas. E esse diálogo, né, nos fez perceber e nos fez chegar em alguns caminhos, né, e nos trouxe para algumas considerações com relação à escola e também com relação aos educadores. Com relação à escola, a fala das crianças nos trouxe que é imprescindível que a escola se reinvente. É necessário que a escola seja outra, que essa escola que está aí, as crianças não sentem falta. Elas não gostam desse estilo, não gostam desse modelo. Né? As crianças gostam sim, né, do que elas vivem com os seus pares dentro da escola. Mas elas não nos trouxeram na sua fala, em momento nenhum, a saudade do que a escola produz de uma maneira sistemática, pedagógica.
momento nenhum isso apareceu para a gente. Então, a escola precisa se reinventar, é necessário se fazer outra. E nesse reinventar, a escola precisa possibilitar o aprender de novo. Não deu no primeiro momento, vamos reiniciar, né? E aí vamos chamar a Coan com esse recomeço, né? Esse se reiniciar a partir do princípio, né? Tudo de novo, tudo novamente, numa perspectiva de novo, né? E não do velho, que de repente já não dá mais conta, já não dialoga mais. Então, é imprescindível, então, que a escola possibilite esse aprender novo, né? Esse aprender de novo. E que, para isso, é fundamental que ela promova as rupturas necessárias com as regras, com a organização, né, do espaço, a organização de rotinas, a organização do planejamento, né, a organização da vida escolar, né, e das concepções que estão colocadas também. É fundamental que se tenha uma ruptura, a escola promova uma ruptura com essa forma de ver a produção do conhecimento e a produção de saberes, né? E a organização para essa produção de conhecimento, a organização para essa produção de saberes. E a escola também precisa respeitar o erro, porque o erro tem que ter seu lugar dentro da escola, ele é fundamental para a escola, né? Então, o erro não é algo ruim que tem que ser abandonado, que tem que ser, né, satirizado ou que tem que ser desqualificado. Não. O erro é a possibilidade do salto. É a partir do erro que a reflexão chega, né, e as percepções se afloram. Então, a escola tem que respeitar esse erro. E também, e principalmente, a escola tem que promover esse encontro com a infância. A escola precisa se encontrar com esse tempo, né? Esse tempo vagaroso, né? Esse tempo curioso, esse tempo da descoberta, né? Esse tempo da pesquisa, esse tempo da pergunta e esse tempo da alegria. A escola precisa se reencontrar com a infância nessa perspectiva do tempo e não da idade. Também, né, em relação aos educadores, os educadores precisam afirmar a sua autonomia, assim também como a escola precisa garantir a autonomia para as crianças, né? Que eu esqueci de dizer no outro quadro. A autonomia é fundamental nos dois aspectos, né? As crianças precisam se autogovernar, precisam saber fazer as melhores escolhas. E é através da autonomia que isso pode vir a se configurar. E os professores precisam afirmar sua autonomia para criar seus próprios caminhos, né? Para disputar as suas ideias, né? Para fazer valer, né, a sua profissão, né? E assim, nessa perspectiva, se reinventar. É fundamental que o professor também se reinvente, né? Que ele procure reiniciar, começar de novo. E esse começar de novo numa ação coletiva, junto com seus pares, junto com a comunidade, né? Junto com as crianças, fazer junto. E esse fazer junto levar o professor a repensar a sua prática, que é repensando sua prática que ele cria novas possibilidades, que ele encontra novos caminhos, né? E assim exigir uma formação que garanta todas essas questões que foram colocadas anteriormente. Exigir uma formação como um aspecto do direito, a formação enquanto direito, e um direito do encontro, um direito da ampliação dos conhecimentos e da reflexão da prática pedagógica. E saber também que o saber não é hierarquizado, né? Saber democratizar esse saber. Não existe, o professor não sabe mais do que a criança. O professor pode construir os saberes junto com as crianças. Ele não tem que ter esse controle, esse domínio e esse poder. Não é a centralização que vai dar o poder ao professor. Então, essas foram algumas das considerações ou
dos caminhos que nós observamos a partir da conversa com a fala das crianças, a partir dessa partilha, dessa escuta, né, através da pesquisa. E aí, nossa amiga Ana Júlia continua com o outro recorte da sua pesquisa. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui, né, nesse espaço para a gente poder conversar um pouco sobre o que a gente vem refletindo. O recorte da gente dessa pesquisa, né, que Riva mencionou antes, que é de caráter internacional, qualitativo, ele parte dessas reflexões acerca dos espaços, das especialidades que as crianças vão estabelecendo, né? Especificamente nessa época aí do Covid e a quarentena associada ao vírus, né, a pandemia. Então, esse recorte, ele foi, as pessoas que estavam participando, sou eu, no caso, né, Milene e Riva, que falou agora, né, ele estava pensando justamente sobre essas questões do espaço. Pode passar o slide. Pronto. E aí, nós estamos o quê? Pensando nas narrativas das crianças, né, essas experiências acerca da quarentena da pandemia, crianças até 12 anos de idade. Então, falando mais especificamente, né, de uma forma mais teórica, né, a noção que a gente parte, né, de espaço, pode passar. Ele se associaria, né, com a compreensão, né, interdisciplinar, entendeu? Não se delimitando a uma concepção fechada, certo? Então, o espaço é entendido como algo heterogêneo, né? Múltiplo, que não teria uma delimitação entre algo criado e algo material, né? Ou seja, transcenderia essa dicotomia entre natureza e cultura, né? Também a gente está partindo, né, da noção de experiência, que La Roça propõe, né, que seria um acontecimento que atravessa o sujeito, né, afetando, né, e produzindo reverberações e saberes, né, os quais podem ser narrados. E uma coisa que chama atenção a respeito desse conceito de experiência é justamente a questão da impossibilidade de ser previsto, né, ou predito, né. Então, a experiência seria justamente aquilo que é uma abertura para o desconhecido, para aquilo que está acontecendo naquele momento. Pode passar. Então, aqui passando por algumas narrativas, né, dessas crianças que participantes da pesquisa, a respeito, né, do que elas compreendiam naquele momento, né? Você pode pegar o coronavírus na rua com as pessoas. Pergunta que foi feita. Que outro lugar você não pode ir? Em todos os lugares. Não pode sair de casa. Então, isso me chamou a atenção, né? Para esse caráter espacial dessa experiência pandêmica, digamos assim. Então, uma das questões que nos chamaram a atenção, pode passar, justamente essa questão, né, de um acontecimento global. Tem uma narrativa de criança que fala, né, dos países que aconteceram a pandemia até chegar no Brasil. Uma reverberação, né, desse acontecimento global no cotidiano dessas crianças que vão produzindo os significados a partir dessas experiências, né? E aí eles vão construindo essas relações, né, entre o mundo, entre os lugares, né? Demarcando os seus limites em suas mentes, né? E aí vai se configurando essas relações. Poderia passar? Bom, um outro aspecto, né, que nos chamou a atenção foi a questão do corpo, né? Do corpo enquanto um lugar, do corpo enquanto um espaço, né, perceptível. E aí o isolamento é uma coisa triste, porque não pode tocar as pessoas. E aí aspecto, né, que chamou a atenção foi justamente isso. Há uma limitação, né, no que concerne, né, com quem a gente pode
tocar, porque o outro pode representar um risco, né? E essa ideia de risco também se conecta com a ideia, né, de acordo com o nosso estado da arte, né, sobre infância e espaço, né? Os estudos apontavam, em geral, uma tendência a apontar o caráter do sentimento de medo nas experiências especificamente urbanas, né? O medo do risco, o medo do outro, né? O medo, na verdade, é sempre que aconteça algum acontecimento violento. E aí, na pandemia, isso foi acentuado. E as narrativas, elas indicam, né? O medo que a cidade ou o espaço público representaria. Bom, e aí, voltando a essa reflexão do corpo, né? A gente traz essa ponderação aí do corpo enquanto lugar, um local onde o sujeito se localiza, né? Onde ele percebe os elementos, tendo os seus limites mais ou menos permeáveis, né? Isso em especial se relacionando com o vírus, né? E essa ideia de contágio, onde percebemos essa, né, permeabilidade, né, entre os entes. E aí, cada corpo ele percebe de uma forma diferente, né, através dos sentidos, através do espaço, através do tempo. Então, é por aí que a gente tem pensado essa questão das experiências, né, de uma forma interdisciplinar. Como já estou dizendo, né, a questão do espaço ele não seria apenas um espaço físico, mas também ele representaria as suas relações, né, estabelecidas de acordo com o tempo, de acordo com os afetos que são estabelecidos ali, certo? Então, o espaço ele representaria, né, essas questões históricas, simbólicas, né, e aí seria essa miscelânea, né, entre o que é da concretude e o que é abstração. Desse sentido, né, uma coisa que nos chamou a atenção foi a narrativa sobre as escolas, que a Mariana estava falando, né, que chamou a atenção também o que se dizia sobre a escola, sobre o espaço. As crianças indicam que, muitas vezes, que os encontros virtuais não substituem o espaço escolar, porque a escola não é só aquele conhecimento ou determinados fatores, mas sim se faz presente nos detalhes, né? Naqueles elementos que podemos entender assim como sutis e, entre aspas, mínimos do próprio cotidiano, que aquilo ali vão se estabelecendo alguns significados, né? E aí, chamando a atenção para essa questão relacional, né? Da amizade, a saudade da escola, a saudade das amizades, a saudade das professoras. E aí, esse elemento aí dessa saudade seria um apontamento para essa questão, né? Da importância de se considerar os lugares, né? Os lugares afetivos que são estabelecidos pelas crianças. Bom, nessa perspectiva, né, interdisciplinar, uma perspectiva não dicotômica entre espaço e tempo, né, a gente reflete, né, justamente que os afetos eles seriam registrados de acordo com a intensidade e qualidade da experiência vivida no espaço, e não necessariamente pela quantidade de tempo que se esteve em um lugar. Então, a experiência de tempo, né, que a pandemia proporcionou um tempo diverso. Como o Corran, né, apontou, né, no artigo que ele escreveu por causa justamente dessa questão da pandemia e a experiência de tempo, os efeitos, né, da pandemia, pode passar, eles foram sentidos, né, de forma diferente, de acordo com as experiências educacionais, com os processos educacionais, né. E aí, nesse sentido, ele fala algumas diferenciações entre o sentimento de ansiedade em algumas escolas particulares, um sentimento de suspensão em algumas outras realidades, em alguns contextos, e aí isso revela uma certa forma de lidar, né? Enquanto uma sociedade como um todo, lidar com o tempo, de lidar com o espaço, de lidar com o desconhecido, aquilo que foge e escapa ao controle, né, daquele de algo que é esperar. E aí a pandemia ela tem se mostrado enquanto
esse escancarar, né, algumas questões que nós atravessamos a respeito dessa falta de controle, da pretensa falta do pretenso controle que não se tem. Bom, e aqui a gente tem as nossas referências no slide próximo. E a gente agradece a oportunidade de falar um pouco sobre essa pesquisa em andamento ainda. É isso. Gente, que beleza de investigação. Vocês, né, estão aí nesse processo de compilar os dados, de fazer essa análise, mas eu fiquei aqui assim muito encantada com a pesquisa por trazer justamente o primeiro ponto que Mariana e Mary, né, e Rosemary, elas destacam, que é justamente essa não falta da escola. Né, quando as crianças estão vivenciando essa paralisação, mas elas não sentem a falta da escola. Então, esse é um pontinho que eu vou querer mais que a gente comente sobre isso, porque eu acho muito interessante a gente entender por que essa criança não sentiu falta da escola, né? E aí, com o decorrer do tempo, essa ausência vai se fazendo mais presente no cotidiano dessa criança. E aí, Mary vem trazendo, né, um pontinho, um elemento chave para a gente refletir. As práticas que acontecem institucionais, pedagógicas e educativas têm levado essa criança a não sentir falta da escola. Então, como a gente pode reorientar as nossas práticas, a nossa visão para acolher essa infância que resiste, né, esse isolamento, resiste a esses modos de se fazer educação. E aí eu fiquei pensando aqui um pouquinho quando as meninas estavam falando sobre infância, escolarização, né? A gente precisa de um processo de educação para nossas crianças, todas elas necessitam, mas até que ponto essas práticas de escolarização têm levado as nossas crianças a não reconhecerem esse espaço, né? Esse tempo que vai entrar exatamente no que Júlia abordou com uma propriedade maravilhosa e um encanto muito grande, da gente reconhecer que esse espaço institucional de escola pode ser um espaço de fomentar essas memórias afetivas e se relacionar com esse corpo que se reconhece naquele lugar, e entender a importância daquele lugar e daquele tempo que ali estabelecido, daquelas trocas, daquelas experiências educativas para a constituição desse ser, né? E aí eu fiquei pensando muito nessa linha, né, que a gente pode fazer com as pesquisas de vocês. Eu gostaria que vocês comentassem mais um pouco sobre essas questões que eu pontuei aqui, porque eu acredito que são inquietudes que vão nos levantar, né? Quando a gente olha para a pesquisa de vocês, quando a gente analisa realmente, de fato, a fala que vocês trouxeram nesta tarde para a gente. Pode ficar à vontade, viu? Qualquer uma está livre. Joia, então deixa eu começar, aí pegando pelas práticas, né? Não é de hoje que a gente percebe que a escola precisa se reinventar, né? Agora, a Colan traz isso de uma forma muito bonita, né? Muito sensível, né? Muito singela, né? Porque ele diz que a escola precisa imediatamente se tornar o espaço, o lugar da pergunta, né? A gente não precisa ter uma escola onde existam as respostas, né, certas e as respostas erradas. A escola precisa dar esse tempo para que a infância pergunte, né, para que a curiosidade da infância faça com que os processos pedagógicos produzam os saberes necessários. Então, eu acho que enquanto a nossa escola ela não tiver, né, essa ruptura, né, e não se reinventar nessa perspectiva, e se tornar o espaço da pergunta, né, o espaço da curiosidade, da pesquisa, né, da observação e principalmente da escuta da criança, então a gente vai continuar com as crianças não querendo muito, não sentindo muito saudade do espaço da escola, né, enquanto o espaço que ele
produz, um espaço que faz falta, né, e que traz para ele um arcabouço de alegria e de completude. Eles vão sentir falta das interações na escola, né? Isso sim produz saberes para eles. Mas a escola, como ela está vestida, né, como ela está organizada, realmente não oferece nenhum sentimento de saudade. E isso a pesquisa deixou bem claro para a gente, né, ao ouvir a fala das crianças. Acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar. E por isso a formação é tão importante, né? E é claro, né, Walter também diz uma coisa muito interessante, Walter Plan, ele diz que como é que você vai querer que alguém escute, né, se esse alguém nunca é escutado? Né? Como é que você quer uma escola da pergunta para a criança se ninguém pergunta para o professor o que é que ele quer e como é que ele quer e como é que ele tem que fazer, né? Como é que ele acha que tem que ser feito? Então, a gente precisa de uma formação, né, que promova essa autonomia para que o professor fale e ele seja ouvido na sua fala, né? Que ele tenha a possibilidade de dizer que processos ele confia, né? Que processos traz para ele, né, a certeza que vai estar produzindo esses saberes necessários, né? E aí esse necessário cheio de aspas, né? Não é o saber necessário de escolarização da criança, mas o saber necessário para que a criança esteja no mundo e que ela possa reconhecer esse mundo e transformar esse mundo. Eu acho que é bem por aí. Espero que tenha sido claro, que tenha respondido, né? É sempre um prazer escutar, Mary. Pois é, foi super interessante, eu achei. Eu fiquei refletindo bastante tempo, assim, a partir desse recorte específico, sabe? Da escola, pensando assim, então o que faz falta são os afetos, né? Os afetos que são justamente muitas vezes os mais negligenciados, né, dentro do espaço escolar, assim, aquele momento do recreio que é o momento mais curto, né, mas que para a criança é o que faz falta, é o que faz sentido para ela estar ali. Oi, gente, travou para vocês? Eu acho que Mariana travou. Mariana, não foi? Voltou, Voltou, Mariana? ótimo. Eu acho que ela voltou. Voltou, Mariana? Voltei? Voltou. Sim, aí vocês escutaram até onde? Você pode começar novamente sua fala, que deu um cortezinho, mas... Certo, sim, assim, só, né, complementando essa questão que Mary trouxe, sobre essa questão de uma escola sensível, né, do quanto o que faz sentido para a criança estar ali é esse espaço do encontro, né, o espaço que justamente muitas vezes é o mais negligenciado, né, dentro dos adultos, né, que coordenam ali, que estão de frente, né, é só brincar, é o momento mais curto, o momento do recreio, mas que para ela é o que faz sentido, né, quando ela traz na fala, é o que marca, é o que traz felicidade naquele espaço. E aí também outro ponto bem legal é esse espanto dos adultos, né? Apesar da gente já ter sido criança, a gente tem muita dificuldade de retomar esse lugar e lembrar o que é que fazia sentido para a gente quando estava ali, né? Aí eu acho que em geral é isso. Então, eu acho que a gente tem que ver a riqueza da pesquisa no sentido de que quantos temas e quantos recortes e quantos assuntos podem ser discutidos a partir do que as crianças nos trazem. Em outras palavras, como que elas nos trazem tantas coisas distintas e ao mesmo tempo interrelacionadas, porque quando a gente fala qual a escola que elas sentem falta, porque muitas crianças especificamente disseram sentir falta da escola, mas elas, ao assinalarem o que elas sentiam, em outros recortes, em outros momentos, mas era claro que essa escola que elas se referiam não era a escola, né, das atividades, não era a escola do programa educacional dos adultos, mas a escola de quê? Do local dos afetos, e aí é quando os temas se interrelacionam. Por isso que a gente faz recortes diferentes, mas que eles estão conectados dentro da mesma pesquisa. Porque quando a gente fala de espaço
E aí o espaço vai nos trazer o tempo, e o tempo vai nos trazer de volta o tema da escola. Qual a escola? A escola enquanto espaço de encontro de afetos. Né? A escola, principalmente, a escola dos colegas, né? Da interação com os pares. E tem, inclusive, no outro recorte, uma criança que, especificamente para ela ser mais velha, ela abertamente nos diz, né, que no outro, que é claramente que ela não gosta de sentar para estudar. E que a escola devia ser só o recreio. Eu não estou citando o nome da criança e dando a autoria, porque eu não recordo exatamente a fala dela, né? E a gente se preocupa em dar autoria, mas, em essência, é esse tipo de comunicação que as crianças nos trazem, e essa inter-relação entre os diversos temas, mas a capacidade delas também, desde pequena, em nos apontar, né? O que elas sabem, o que elas querem e que elas têm opinião, né? Teve uma outra criancinha de 4 anos de idade, na época, na nossa pesquisa também, e que ele dizia, olha, eu acho que todo mundo devia ir para a rua com a vassoura na mão para varrer, porque para ele, quando perguntado o que era a pandemia, nas palavras dele, ele disse, bichinho, 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 e ele desenhou os bichinhos que são, mas todo mundo, ele com 4 anos de idade, ele tinha a solução, vamos todo mundo para a rua, de vassoura na mão, varrer os bichinhos e limpar a rua, porque eu quero voltar a sair de casa. Eu quero sair do isolamento, porque eu quero voltar a estar na rua. E aí, de volta, ele traz os espaços, os afetos, né? A educação infantil, que é relacional, né? Porque essa criança não podia estar atrás de uma tela de computador, então ele estava sem a educação infantil dele, né? E, enfim. Então, assim, eu acho a importância, porque a gente tem agora um banco de expressões e de opiniões das crianças que nós nos preocupamos em escutar e eles estavam disponíveis a falar, né? Então, quando a gente pergunta, eles falam que eles têm opinião, sim, eles têm vontade de expressar. E agora a gente vai fazendo esses recortes interligados e interrelacionados com esses temas todos que as crianças nos trazem. Ana, comenta um pouquinho ainda sobre esses espaços, que eu acredito que é um ponto muito importante para que todos nós que estamos assistindo esse painel possamos realmente fazer vinculações entre espaço, entre tempo, entre esses ambientes, né? E como que isso tudo está relacionado com esse corpo e esse corpo infantil e como que ele sente isso. Eu acho que uma das nossas contribuições aqui seria justamente, né, dar oportunidade para a gente pensar essa experiência de dar-se, né, tempo, dar-se espaço para criar, né, novas experiências perante o desconhecido, perante o novo, né? E aí, de acordo com algumas narrativas das crianças, tudo mudou muito rápido e tudo foi muito imposto de uma forma muito unilateral. E aí a reação, ela vem de diversas formas. E aí o nosso esforço aqui não é para a gente, né, enquanto pessoas que estamos aqui pesquisando, mas sim a contribuição é para as próprias crianças, né, que elas possam justamente serem de fato, né, plenamente, né, valorizadas em suas visões de mundo e opiniões sobre as diversas, né, os diversos acontecimentos desse mundo, né, escala global e no caso do Brasil, né, que é algo tão sério que vem acontecendo. Então eu acho que permitir-se, né, passar por isso de uma forma aberta, se permitindo sentir os afetos, não permitindo querer voltar logo ao normal, e que normal é esse, né? Então, tipo, é justamente isso, formas de se construir uma forma de viver mais, vamos dizer assim, mais leve, né? E mais baseada em um diálogo. Acho que é isso.
Muito bem, meninas. A apresentação de vocês foi brilhante. Eu quero agora aqui deixar o espaço para vocês pontuarem mais alguma coisa, se despedirem, né? Já ir se encaminhando para o nosso encerramento. Então, a gente vai agora abrir espaço para cada um de vocês. E vou fazer isso logo comigo, né? A partir de mim. Já disse o quanto a pesquisa de vocês é importante, né? Vocês trouxeram aqui aspectos de análise que são fundamentais para a gente ouvir a criança, entendê-la enquanto um ser integral, enquanto um ser que é de direito, e que por isso ele também tem, né, essa voz para também indicar ao adulto que esses processos, né, e essas práticas meias adultocêntricas também têm que ser revistas, têm que ser pensadas. E então a gente vê muito claro na fala das crianças, como vocês trouxeram nessa tarde, a descentralização do adulto, né? E a centralização da criança, que é essa perspectiva que nós, que a escola deve se orientar. E é isso que Mary pontuou muito brilhantemente na fala dela, que escola é essa, né? A criança está sentindo falta das relações que ela estabeleceu, os vínculos de amizade que foram feitos naquele lugar, naquele espaço, mas das práticas efetivamente que levam essa criança a refletir sobre esses conhecimentos sistematizados, esses saberes, essas crianças ainda não resistem ou ainda não sentem essa falta, essa ausência, porque essas práticas ainda não estão alinhadas em respeito a essas infâncias, a essas especificidades. E isso é muito importante quando a gente analisa do ponto de vista pedagógico, porque ela diz para o professor, ela diz para a escola o seguinte: essa escola tem que ser revista, tem que ser o que, Mary? Reinventada, né? Reiniciada. Então, a gente tem que voltar a partir daquilo que a criança fala. Então, por isso que Corrão fala, a gente está trabalhando sobre a pergunta e sobre a descoberta. E quando a gente está trabalhando com a educação infantil, a gente fala contextos investigativos, que a criança possa falar, levantar sua hipótese, questionar e ser ouvida e ser respeitadas nesse processo de levantamento de hipótese, de explicação de mundo. E aí isso vai passar exatamente pelo que Ana Júlia colocou, passar pelo mundo, passar pelo corpo, passar pelos espaços, né? Então, eu deixo aí esses pontinhos para a gente refletir enquanto instituição, enquanto escola, que fazemos, né, para essas crianças. E aí a gente está dizendo, de uma certa forma, refletindo, a escola tem que ser pensada a partir da perspectiva da criança, para a criança, porque a escola é dela. E o nosso lugar é de ouvi-las, né, e mediar esses processos para que ela se constitua cada vez mais enquanto esse ser, de fato, integral e de direito que ela é. Vou começar, então, né? Só agradecer mesmo, é sempre ótimo ouvi-las, né? E eu acho que, principalmente, poder falar em um espaço, mesmo que não online, mas que eu me sinto confortável, que eu me sinto acolhida. E eu acho que o nosso grupo é muito isso. Feliz por estar aqui com vocês e um beijo para todas. Bom, então vamos seguindo a ordem de apresentação. Aí, eu quero agradecer muito ter passado esses momentos da tarde com vocês, né? A cada momento que a gente revê a pesquisa, né, a gente se reinicia, né? A gente sempre consegue ver mais, ver novamente, né? Aprender novamente, como a própria pesquisa trouxe para a gente, né? A gente sempre se integra mais, né? Então, eu acho que a pesquisa também teve esse poder, né, de fazer com que a gente ampliasse, né, se integrando, né? Ampliasse o conhecimento se integrando enquanto componentes da pesquisa. Então, é lindo para mim ver, né, quando a Ana Júlia amplia aí, trazendo o corpo para essa discussão, né? Porque o encontro com a infância sem o corpo, a escola não vai conseguir muito, né? E disso aí, eu realmente estou vendo o quanto que isso é verdadeiro, né? Então, com o controle do corpo,
com o limite do corpo, com a ordenação do corpo, né, a escola não vai estar fazendo reencontro com a infância. Né? Então, a gente precisa rever isso. Precisa rever os espaços, né? Claro que a gente precisa rever esses espaços. Esses espaços têm que dialogar com as crianças, né? Tem que fazer sentido para as crianças, né? Tem que realmente favorecer a expansão e a expressão das crianças. E aí tem outras coisas também que a pesquisa pode trazer para a gente discutir muito, né? E política de educação infantil, né? E está aí subscrevendo a vida das crianças, né? Investimento a gente tem visto, né? Sendo feito para que essa escola reencontre a infância, que tem estrutura para isso. A pandemia nos mostrou muito bem, né? E o espaço físico e a estrutura, ele interfere diretamente na possibilidade da existência da escola. Então, é urgente que a escola tenha financiamento que faça com que ela seja esse espaço, né, que contemple, né, que comporte o corpo das crianças, né, e a sua curiosidade e a sua pergunta. Então, assim, foi uma tarde massa, adorei, maravilhoso estar com vocês, aprendo sempre muito. Adorei a forma como Riva conseguiu. Eu só ficava pensando, como é que você vai conseguir falar da pesquisa todinha em tão pouco tempo? Parabéns, Riva, você conseguiu. Foi muito legal isso. Então, parabéns para todos. Vanessa, adorei sua condução. Foi muito legal estar com você à frente, dando essa força, né? Dizendo para a gente erra, mas a gente continua aqui, ao vivo, fazendo valer. Então, gente, um prazer enorme. Aninha, tu sabe que tu está no meu coração sempre, né? O bebê do GP Duque, que é a mais nova. Então, gente, muito obrigada. Foi muito gostoso e é sempre muito bom estar falando a respeito da pesquisa, né? E estar ampliando essa possibilidade de conhecer de novo, novamente, reiniciar e por aí vai. Um beijão para todo mundo. Valeu mesmo. Eu posso falar agora. Também quero agradecer. Esse momento foi muito rico, muito uma troca, né? Muito maravilhosa. E eu fico muito feliz por fazer parte do grupo, né? Eu entrei nesse contexto, né, da pandemia e mesmo assim me sinto totalmente acolhida, né? Nesse espaço, nesse grupo de pesquisa, onde a gente pode trocar essas ideias. Então, tipo, espero que esse tenha sido um momento bom, né, para quem também está acompanhando. E é isso, né? Vamos ter esperança para que as coisas possam ir de uma forma mais justa, né? Mais, como eu disse, leve e baseada no diálogo. E é isso, gente. Obrigada. Eu comecei agradecendo, né? Fui a primeira que falei e comecei agradecendo, e eu vou terminar agradecendo. E, assim, para agradecer a vocês, nosso grupo e as pessoas, principalmente a equipe que está envolvida diretamente a pesquisa, eu queria falar um pouquinho de nada sobre a importância dessa pesquisa do ponto própria pesquisadora, porque é óbvio que a gente focou na criança aqui, que era a nossa missão. Mas nós adultos ganhamos muito com eles, e não apenas no ouvir da criança. Quando estávamos fazendo a pesquisa, cada um de nós, eu fui a primeira a estar em isolamento social, porque eu estava distante do Brasil, e eu entrei no isolamento primeiro. Fazer a pesquisa inicialmente, para mim, foi um suporte físico, o suporte do ar social que eu preciso para viver. E ao longo do realizar essa pesquisa, que o realizar dela foi diferente, né? Foi tantas mãos, porque geralmente a gente não é muito comum fazer pesquisa com esse número enorme de pesquisadores. E fizemos pesquisa com todos esses pesquisadores e até agora. E ao longo desse fazer diferente, que é um aprendizado que é importantíssimo para a gente, né? É um aprendizado de como fazer, mas ao longo disso teve o acolhimento da discussão, o acolhimento da reflexão, e é esse o agradecimento que eu quero trazer, implicando, mostrando que essa pesquisa é diferente no fazer dela, no fazer a tantas mãos,
utilizando o espaço e o tempo de forma diferente, porque estávamos distribuídos, isolamento social, o tempo também, eu estava defasada com 6 horas de diferença do fuso horário, né? Então, eu tinha utilização do tempo e do espaço diferente, e beneficamente, para aprendizado e para suporte mútuo, né? Então, assim, e uma coisa que eu queria salientar, também em forma de agradecimento, porque seu agradecimento é para todas nós que estamos aqui fazendo, e Milene, e todas as outras que participaram da pesquisa, Patrícia, teve também muita gente que nos apoiou, porque tiveram professores e professoras que nós, para poder termos acesso a essas famílias em tantos lugares diferentes, nós contamos com professores e professoras do nosso grupo de pesquisa, nós contamos com mães e amigos pessoais que a gente, né, entrou em contato pelas redes e foi de uma ajuda assim, excepcional, principalmente os nossos outros membros do grupo do GP Eduque, que foram assim, a linha de frente para a gente contactar essas famílias coautoras. Então, o agradecimento vai a elas também, né? Então, eu comecei agradecendo a vocês estarem aqui refletindo em conjunto, obviamente, mas tem que passar por todo esse mundo de gente, né, que nos acolheu e nos apoiou nessa reflexão. Gratidão. Só para não deixar passar, agradecer a minha companheira eterna, Mari, né, que é uma criatura que, com a ternura dela, faz com que eu tenha maior coragem de disposição para produzir. Obrigada, companheira, gratidão demais, viu? E que a gente esteja junto em várias e várias jornadas, porque a nossa jornada, com certeza, é sempre um sucesso, né? E agradecer também a Patrícia e a Jusceli, que estão aí, esses 2 barcos grandões que cabe todo mundo dentro e sai dando leme para a gente. Então, gratidão para todas essas pessoas e todas as que Riva já falou também, que estiveram com a gente, né, generosamente contribuindo com a pesquisa. Boa tarde, bem grande. Gente, eu também quero deixar nosso agradecimento, né? O agradecimento ao público que nos está assistindo, que parou um momentinho para estar conosco aqui, refletindo e pensando conosco a partir dessa temática tão importante que as meninas trouxeram. Mas já vou pedir a vocês que curta aí, né, o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like e nos ajude aí a colocar o canal do GP Eduque a todo vapor. Então, muito obrigada às meninas, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta tarde. Ao público que nos ouve também, um cheiro muito grande. E deixe a sua perguntinha aí e a gente vai tentar responder, né? A gente vai tentar dialogar com vocês também. Então, uma gratidão imensa por tudo, por esse trabalho. As meninas, como elas já colocaram aqui, a Patrícia e a Jusceli, que são as nossas líderes, que nos ajudam, nos orientam, né, a desenvolver essas pesquisas e essas reflexões tão importantes, que nos alimentam como profissionais, como pesquisadoras, mas também como seres humanos. A Riva trouxe aí um aspecto fundamental, que o grupo, ele desenvolve pesquisa e reflexões, mas ele é um grupo coeso. É um grupo que um ajuda a outra, né, nessa constituição do ser pesquisador. Então, gratidão a todas vocês, essa tarde maravilhosa. E eu encerro esse nosso painel agradecendo demais a vocês e dizendo para vocês, permaneçam brilhantes como vocês são, que nós precisamos desse brilho e dessa vibe tão boa que vocês emanaram nessa tarde, tá certo?